novidades. O Evangelho é uma boa notícia de que o Senhor, Ele veio até essa terra, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou e Ele vive pelos séculos dos séculos. E nos dá a chance de também entregarmos a vida para Ele, de o recebermos como Senhor e Salvador e morarmos no céu. Você crê nisso? Aleluia. Mas, além dessa boa notícia, tem surgido uma onda aí de falsas notícias, as famosas fake news. Talvez você esteja se perguntando, só o que falta, o pastor vai falar de fake news e quem sabe de política. Não vou falar de política, pode continuar sentado, relaxa, fica tranquilo. Meus irmãos, existem fake news a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus Cristo, a respeito da salvação. Como pastor dessa igreja, e aproveitando hoje a oportunidade que você, que é nosso convidado, que está aqui hoje pela primeira vez, ou segunda, ou terceira, está nos dando a honra de estar aqui hoje. Quero aproveitar para desfazer alguns mitos, algumas notícias fake que circulam por aí a respeito dessas coisas. Amém, queridos? Vamos lá. Diz a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. Está aqui no telão também. Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus desejos, juntarão para si mestres. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos, recusando-se a ouvir a verdade e se voltando para mitos. Logo, tem muita gente por aí contando historinhas a respeito de quem é Deus, a respeito da salvação. Primeiro, vamos lá. Primeira coisa. O que importa é que te faz feliz. O que importa é o que te faz feliz. Isso é um mito, gente. Isso é um mito. Imagine que você diria isso para uma criança de 5 anos. Você olharia e ele quer comer muitas balas e doces antes do almoço. E você diria para ele que importa é o que te faz feliz. Você consegue imaginar isso? Ele vai lá na cozinha e ele pega uma faca afiada de fazer churrasco. E você diz, você quer brincar com a faca? Quero. E você diz para a criança, o que te importa é o que te faz feliz. Brinque com a faca, que legal. Se você não faz isso com seus filhos, por que você acha que Deus faria isso com você? É óbvio que não é o que importa, é o que te faz feliz. É óbvio, meu querido. Desde sempre existe o que é certo. Desde sempre existe o que é errado. Desde sempre existe o bem e desde sempre existe o mal. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 30, 19: coloquei diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês vivam. Não diz escolha a felicidade, diz escolha a vida. Fala bênção, maldição, morte, vida. Diz escolha a vida. Amém? Um assassino pode ter prazer em matar, pode se sentir feliz por matar alguém. Isso não significa que está certo. Ele continua descumprindo aquilo que é a direção de Deus. Um adúltero pode se sentir muito feliz por estar adulterando e ninguém descobrir. Mas isso não muda o fato de que ele continua estando errado. Ele continua estando em pecado. Um idólatra pode ter a melhor das suas intenções na sua adoração, mas ele continua o quê? Perdido, apesar de estar com boas intenções. 2 Crônicos 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e confessar e sararei a sua terra. A boa notícia, ela não é o que importa, é o que te faz feliz. A boa notícia é que se você se arrepender, se você se humilhar, se você orar, se você pedir perdão a Deus, aí Ele vai te dar uma chance. Essa é a boa notícia. Amém? Talvez você diga,
mas Deus não quer a minha felicidade. Claro que Ele quer ver você feliz, mas Ele quer ver você vivo acima de feliz. O desejo dele de ver você eternamente vivo e morando no céu é muito maior que o desejo de ver você temporariamente vivo na terra. O desejo dele ver você eternamente vivo no céu, onde não há mais dor, nem doença, nem morte, é muito maior do que a vontade dele de ver você sorrindo na terra, onde existem tantas desgraças. Você consegue entender isso? Amém? Então, nessa vida, precisamos abrir mão de muitas coisas que, entre aspas, te faz feliz. Amém? O centro da história não é o ser humano. O centro da história não é você e nem o seu sentimento de ser feliz. Na verdade, o centro da história não é nenhuma pessoa. O centro da história não é nem a humanidade como um todo. O centro da história e tudo que se passa é sobre Deus e é para Deus e é para a glória de Deus. Amém? É para Ele. A Bíblia diz em Romanos 11:36, pois dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória, aleluia, amém. Segunda coisa, se você sente paz, irmão, é fake. Se você sente paz, sabe, teve um camarada na Bíblia, e se nós fôssemos fazer o pódio para ver quem ficaria com a medalha de ouro no quesito paz, seria Salomão. Aí talvez você diga, eu contesto, porque ele casou com 700 mulheres e teve 300 concubinas. O negócio não devia ser fácil. Mas, o próprio nome dele significa paz. Paz. A Bíblia chega a dizer em 1 Crônicas 22:9, mas você terá um filho que será um homem de paz. E eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão. E eu lhe darei paz e tranquilidade em Israel. Salomão conseguiu paz. Diferente de Davi, que foi um guerreiro. Davi tinha participado de tantas guerras que quando ele foi construir o templo para Deus, Deus disse, você não vai fazer porque você guerreou muito, matou muita gente. Mas então Salomão fez, porque Salomão era um homem de paz. Salomão buscava a paz. O problema é que ele valorizou mais a paz do que a obediência. Ele valorizou mais a paz do que a obediência. Porque quando uma das suas esposas, eram outros tempos, tá gente? Quando uma das suas esposas dizia, levante um altar a Baal, ele preferia levantar um altar a Baal do que entrar em conflito com ela. E aí ele valorizou mais a paz do que a obediência. Quando algum reino inimigo estava pensando em entrar em guerra com ele, ele dizia, calma, façamos um tratado. Deixe-me casar com uma de suas filhas princesas e teremos paz. E Deus havia dito que não era para casar com as mulheres daqueles povos. Ele valorizou mais a paz do que a obediência. Logo, aquilo que era para ser a sua maior virtude se tornou a sua grande fraqueza. Existe uma paz que vem de Deus, mas existe uma paz que vem do mundo. Tanto que Jesus disse, deixo-vos a minha paz lhes dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Existe uma paz que é de Deus e existe uma paz que é do mundo. Então, eu me sinto em paz. Meu querido, se você se sente em paz, mas o que você sente contradiz o que está escrito, a sua paz não é de Deus, a sua paz é que o mundo dá. Amém? Então, para que você use esse termo, eu sinto paz, tem que ser uma paz que está de acordo com a palavra de Deus. Amém? Olha só o que diz do Salomão aqui. 1 Reis 11, 9 até 11. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor seu Deus, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão, já que essa sua atitude, que você não obedeceu à minha aliança, os meus decretos, os quais eu lhe ordenei, certamente te darei o reino de você e darei a um dos servos. Meu Deus. Não interessa se você tem um caminhão de paz. Se você estiver em desobediência à palavra de Deus, você será reprovado.
E é justamente aí que surgem as fake news a respeito de Deus, a respeito da salvação, a respeito da Bíblia. Porque um monte de gente sente um monte de coisa. E um monte de gente sente a sua própria verdade. E aí, se cada um tem uma verdade diferente, não existe verdade nenhuma. Né? Se cada um tem uma versão própria da verdade, então não existe verdade. Diluiu-se. Isso é fake. Queridos, a verdade tem nome e a mentira tem pai. A verdade tem nome e a mentira tem pai. Diz a palavra, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho à verdade. E falando do diabo lá em João 8,44, diz que ele é mentiroso e pai da mentira. Logo, se você sente paz em algo, não quer dizer que isso é de Deus. E não quer dizer que isso é correto. Se contradiz o que a Escritura revela. Amém? Aleluia. Terceira coisa. Só existe um Deus. Isso é fato. Parabéns. Mas não é bem assim. Como assim não é bem assim? Existe só um Deus, claro, no sentido pleno da palavra. Mas cada vez que uma pessoa coloca algo ou alguém no primeiro lugar da sua vida, aquilo se torna um Deus para ela. Né? Se a pessoa pegar essa garrafa e essa garrafa estiver acima de tudo na vida dela, é um Deus. Logo, Êxodo 20, versículo 3 diz, não terás outros deuses diante de mim. Existem deuses antigos e deuses modernos. Existem deuses antigos que já eram adorados com outros nomes no passado, aquela coisa de Baal, Asterote, mas deuses modernos, quando você coloca alguma coisa acima de Deus na sua vida, seja ela séries, sexo, dinheiro, fama, poder ou uma pessoa. Isso também se torna um Deus. Quarta notícia fake que anda rolando por aí. Quarta fake news. Todos os caminhos levam a Deus. Essa aí rola direto, né? Todos os caminhos levam a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, pronto. Não ficou outra opção, não ficou outros mediadores, não ficou o seu esforço próprio. Jesus é o caminho, amém? Jesus é o caminho. Ele chama você, ele convida você, mas é ele. Não são várias verdades e vários caminhos. Ele é o caminho. E talvez você diga, não, mas é porque isso é um pensamento ocidental. Essa mentalidade ocidental que oprime o mundo com esse pensamento. Bom, para começar, Jesus nasceu na Ásia, lá no Oriente Médio. E quando criança, ele foi morar na África, lá no Egito. Então, na verdade, essa boa notícia, ela começou nessa região. Na Ásia, na África, no Oriente Médio. E desse mundo eclodiu. Logo, o Evangelho, ele não é uma religião ocidental, mas também não é oriental. Ela é universal. Porque o cristianismo surgiu a partir do nosso Senhor Jesus Cristo, que não era desse mundo, não estava aqui, mas veio para cá por nós. Amém? Aleluia. Quinta coisa, tem gente que fala assim, que vale a intenção. Como é que é o ditado popular? De boas intenções, o inferno está cheio, diz o ditado popular, né? Que vale a intenção. Popular, fazer o bem. Mas não é bem assim. Em Lucas 7, 22 e 23, e depois no 18, 19, diz assim, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, expulsamos os demônios, tarará, tarará. E aí ele vai dizer, afastem-se de mim, os que praticam o mal. Se você for parar para pensar, os fariseus eram um grupo religioso que aparece na Bíblia,
eles jejuavam, eles davam esmolas, eles iam no culto, eles entregavam os dízimos, mas eles foram o grupo mais enfrentado por Jesus. Porque eles estavam cheios de boas intenções, alguns. Mas eles tinham zero relacionamento com Deus. Eles davam esmolas, mas não tinham relacionamento com Deus. Eles não perdiam um culto. Iam lá bater o cartão no culto, mas não tinham relação com Deus. Então, apenas a boa intenção não é o suficiente sem relacionamento. Sexta notícia. Deus perdoa! Capaz. Você descobriu isso aí sozinho ou alguém te ajudou, hein? Hã? Deus perdoa? Tem gente até que brinca, né? Fala, eu não te perdoo. Quem perdoa é Deus. Gente, é óbvio que Deus perdoa. Mas Deus perdoa diante também de condições. Primeira condição, arrependimento. O pedir o perdão. Ou, ao menos, o aceitar a correção. E a segunda, que muitas vezes aparece, que ela é o resultado da primeira, mudança de vida. E Jesus mesmo, ele falou, João 8:11, eu também não a condeno, falando da mulher adúltera. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Logo, Jesus acolheu aquela mulher, Jesus recebeu aquela mulher, Jesus perdoou aquela mulher? Sim, ela estava arrependida. Mas ele largou uma condicional para ela. Abandone a sua vida de pecado. Então Deus perdoa? Sim ou não? Deus perdoa. Mas ele diz para nós, abandone a vida de pecado. Perdoa? Perdoa. Gosta de perdoar? Gosta. Veio para isso? Veio. Mas ele diz para você, abandone a vida de pecado. Em João 5,14, chega a dizer assim, mais tarde, Jesus entrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Esse homem tinha estado 38 anos atirado no chão, tentando pular dentro do tanque, imaginando que um dia podia ser curado se ali pulasse, quando supostamente o anjo movia as águas. 38 anos doente, Jesus cura ele. Ele diz, agora que você está curado, não volte a pecar, para que não te aconteça algo pior. Então, talvez, não estou afirmando, mas talvez esse homem estivesse doente por causa de pecado, porque isso pode acontecer. Nem toda doença é por causa de pecado, mas algumas doenças são por causa de pecado. Talvez no caso deste homem era. E eu te pergunto, o que pode ser pior do que ficar 38 anos sem conseguir caminhar, atirado num canto? Jesus disse para ele, cuidado para que não te aconteça algo pior. Não peque mais para que não te aconteça algo pior. Do que Jesus estava falando? Será que ao invés dele ficar paraplégico, ele ficaria tetraplégico agora? Não. Talvez Jesus estivesse falando isso, talvez, mas o que eu suponho é o seguinte. E Jesus estava dizendo para ele assim, se você pensa que 38 anos aí é um inferno, eu conheço um inferno que é muito pior que esse. Eu estou dizendo para você, eu não quero que você vá para lá. Eu quero que você vá junto, estou parafraseando. Quero que você vá junto comigo para o céu, mas para isso, meu amigão, para de pecar, e eu te levo lá para cima comigo. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Deus perdoa? Perdoa. Mas você precisa se arrepender e você precisa desejar mudar de vida. Mas se eu cair de novo, se arrepende de novo, pede perdão de novo e se esforça de novo. Mas não desiste. Não desiste de ter a sua vida transformada. Amém. Agora você, que já é de casa, já tem mais intimidade contigo, você está aqui todo domingo, né? Hebreus 10, 26 e 27 diz assim, se continuarmos a pecar deliberadamente, ou seja, pecar à vontade, né? Depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então, meu amigão, vamos andar direitinho diante de Deus. Que Deus perdoa, mas Ele conhece um sem vergonha.
Deus perdoa, perdoa, mas se você continua de propósito pensando, eu vou pecar mesmo, não dá nada, depois Deus vai me perdoar. Não, para por aí, meu amigo. Se você tem esse pensamento, eu fico até em dúvida, até que ponto você já nasceu de novo. 7. Olha que interessante esse. Eu não consigo imaginar Jesus fazendo isso. Meu amigo, com todo respeito. Mas o que Jesus tem a ver com a tua imaginação? Né? Eu não consigo imaginar Jesus fazendo isso. Pois é que acontece que o Evangelho não é uma coisa de imaginar. Tem uma Bíblia para você estudar. Né? Não, eu não consigo imaginar, mas imaginar baseado em quê? Baseado no conceito que eu tenho do que é uma divindade. Eu não consigo imaginar Jesus assim, exigindo das pessoas mudança de vida. Eu não consigo imaginar Jesus assim, sendo tão exigente, querendo transformação, arrependimento. Eu não consigo imaginar. Não precisa imaginar não, meu irmão, só precisa crer. Crer. Tem uma versão de Jesus no imaginário de algumas pessoas que é muito esquisito. E talvez essa frase, Mateus 18, 5 e 6, esse texto que eu vou ler da Bíblia, talvez não vai encaixar com a imagem que você tem de Jesus. E se hoje você sai brabo com Jesus, pelo menos você ser com Jesus de verdade, não com Jesus imaginário que você tinha. Mateus 18, 5 e 6 diz assim: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Olha que fofinho. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Aí você imagina um Jesus tipo eu, assim, falando, né? Mas olha como ele continua. Aí a gente imagina quem quando fala bravo. Não vou dizer, tá? Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e afogar nas profundezas do mar. Cabe esse Jesus aí na tua imaginação? Eu não sei se cabe na tua imaginação, mas na Bíblia cabe. Eu não sei se cabe na tua imaginação, mas um dia você estará diante dele. Um dia ele vai ser o pêndulo da balança sobre a sua vida, para dizer: venham benditos do meu Pai, ou aparte-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Um dia ele estará diante de você. Acredite você ou não, imagine você ou não, e eu te pergunto, nesse dia, ele será sobre a sua vida o Deus de misericórdia que diz: venham a mim os pequeninos, ou o Deus de juízo que diz: amarre uma pedra de moinho no pescoço de quem faz desviar um destes pequeninos. É o mesmo Jesus. Acontece que a maneira como você se relaciona com ele aqui define que personagem ele será para você lá. Se ele será aquele que te acolhe e te leva para morar na eternidade, ou se ele será aquele que te julga e te traz juízo. Qual Jesus você encontrará naqueles dias? Qual Jesus você receberá? Amém, queridos? Eu não quero que você passe uma vida na igreja, mas tenha um Jesus imaginário, um amigo imaginário. Ai, meu Jesus fofinho, meu Jesus querido. Imaginando que ele seja uma coisa que ele não é. Ele é amoroso, ele perdoa, ele é querido, mas ele faz as coisas do jeito certo. Amém? As pessoas às vezes criem uma espécie de imagem ideal. Uma imagem de como se fosse um personagem de quem é Deus. Uma espécie de, entre aspas, pai perfeito, perfeito mediante a cultura que acredita. Acontece que Deus não tem compromisso com a nossa cultura. Deus pode usar a nossa cultura, Deus pode se mover através da nossa cultura, mas Ele é quem Ele é. Amém? Ele é quem Ele é. Mas o mundo mudou, precisamos agora de um Novo Testamento. Não, meu amigo. O Novo Testamento está lá, está pronto, e é isso que tem. Amém?
não vai ter um Novo Testamento. Porque depois disso não o Novo Testamento, tem sabe o quê? Arrebatamento. E aí já era. Diz a palavra em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus continua sendo o mesmo Deus, desde o início do mundo até hoje. E ele diz em Apocalipse 1,8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Oitava coisa. Tem uma notícia que às vezes se espalha por aí que é assim: Deus acolhe a todos. Deus acolhe a todos. Eu pergunto para você, tem certeza que Deus acolhe a todos? Deus ama a todos, é verdade. Mas Ele confronta os nossos erros. Olha só o que diz em Mateus 23 e 27. Falando dos fariseus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Olha que bonitinho ele acolhendo os fariseus. Vocês são um túmulo, pintado de branco por cima. As pessoas ou passam por cima, ou olham que túmulo bonito, mas dentro tem coisa podre. Olha Jesus acolhendo os fariseus. E diz também em Lucas 10 e 12. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudiremos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para com aquela cidade. Eita! Jesus acolhe a todos? Acolhe. Mas ele confronta. Porque aqui diz, maior juízo do que contra Sodoma. Qual foi o juízo contra Sodoma? A cidade foi destruída, choveu fogo do céu sobre a cidade. Nona coisa. Essa é bem fofinha também. Deus não quer que você sofra. Só que não. Justo o contrário. O sofrimento, muitas vezes, é uma ferramenta de Deus para nos tornar pessoas melhores. Quem nunca estava de nariz empinado lá e tomou uma na cabeça e baixou o nariz? Já te aconteceu? Comigo várias. O sofrimento, muitas vezes, é parte do processo. Colossenses 1:24, Paulo fala, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. E completo no meu corpo que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. 1 Pedro 2,19 diz, porque é louvável que por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Não quero incentivar você a ser um caçador de sofrimento, longe disso. Mas se por fazer o que é correto aos olhos de Deus, ele vier, encare. Ou se ele vier por conta dos seus erros, enfrente. Amém? Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então o sofrimento acontece. Eu não quero iludir você. Eu não quero iludir você porque você comece a vir nos cultos e comece a imaginar o seguinte, agora eu virei crente, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, mas certo aos olhos de Deus, não aos seus, tá? Agora que eu virei crente não vou mais ter nenhum problema. Ixi, meu amigo, quando você entrega a sua vida a Jesus, tem todo um sistema que se vira contra vocês e uma renca de capeta tentando te atacar. Mas graças a Deus, Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Quando você for lá no missões.org, vai ter 2 pontos bônus aqui, eu vou pular eles. 12. Tá, fake news que rola por aí. Demônios não existem. Ah, é? Eu não acredito em demônios. É bom você não acreditar mesmo, porque são mentirosos, né? E aí se você acreditar neles. Pensa comigo. Se uma pessoa ela chegasse aqui, tivesse uma arma aqui em cima, uma arma de fogo,
e ela pensasse jamais que isso aqui estaria carregado. Eu não acredito que isso aqui está carregado. Quem é que ia ser o tanso que quer deixar uma arma de fogo carregada numa igreja? Quer ver como não está carregado? E tivesse carregado, já era. Independente dele acreditar que tinha bala ou não, já era. Uma criança, né? Imagina que ela está passeando no zoológico e tem ali um leão na jaula, caminhando. E ela... tem que ser um gurizinho nessa história, né? O gurizinho tá ali muito agitadinho, muito eufórico. E ele disse, quer ver? Eu não tenho medo do leão. Ele não vai me morder. Ele precisa acreditar que o leão tem a capacidade de morder para ter a mão amputada? Não. Ele acreditando ou não, se o leão quiser, já era a mão. Você entende isso? Então, meus queridos, demônios existem. Demônios existem. Te dou a boa notícia que existe mais anjo que demônio. Te dou a boa notícia que Jesus não precisa lutar pessoalmente com nenhum demônio, porque primeiro os anjos que Jesus cria são mais poderosos. Se ele quiser, ele faz assim, cria um anjo agora mais forte que o próprio Lúcifer e derruba ele já na hora. Mas eles existem. E são mais fortes do que um ser humano sem Cristo. Eles existem, eles tentam te enganar, tentam te atormentar. E você precisa estar firme contra as ciladas do diabo. E se você algum dia se envolveu com demônios, você precisa renunciar. Você precisa sair disso. Você precisa entregar a tua vida para Jesus e iniciar uma transformação. Ah, mas eu pedi foi uma coisa boa. Se uma pessoa pedir dinheiro para o agiota, para ajudar na saúde de alguém, o que o agiota depois vai fazer com ela vai ser bom ou ruim? Mas ela pediu para uma coisa boa, para ajudar a saúde de alguém. Mas pediu para a pessoa errada. O que o agiota vai fazer? Você está entendendo? O diabo é como se fosse um grande agiota. Não importa se você pede, entre aspas, ajuda para bem ou para mal, o resultado sempre é o mesmo. Ele sempre intentará o mal contra a vida daqueles que o procuram. Próximo. Estamos acabando, tá? Irmãs que vieram do encontro, fiquem tranquilas, já está no finalzinho. Posso ser igreja sozinho? Uau, você descobriu a América agora. Só que não, né? Posso ser igreja sozinho. Por quê? Para começar, a própria palavra eclésia, que é a língua que foi escrito, o grego koiné, ela fala de reunião dos cidadãos chamados para fora dos seus lares, para um lugar público, para uma assembleia. A igreja, ela nos tira da individualidade e ela nos traz para dentro do coletivo. Não dá para ser igreja sozinho. 1 Coríntios 12:12 e depois 12:27 diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Amém? Vamos acabar? Vamos terminar a mensagem? Último mito. Fake news. Todos são filhos de Deus. Não. A gente fala seguido sobre isso, seguido. Talvez você está ouvindo pela primeira vez, mas eu quero ajudar você a entender isso. Todos são filhos de Deus. Pessoal, chega final de semana, vai abrir a sua coquinha, vai fazer um churrasquinho e diz, é que eu também sou filho de Deus. Mas talvez não seja. Com coquinha, com churrasco, sem, com costelão ou sem costelão, talvez não seja filho de Deus. João 1,12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se algo precisa se tornar, é que ainda não é. E detalhe que essa palavra deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de se tornarem. Existiam várias palavras no grego que podiam ser usadas para esse direito, para esse poder, e a que é usada aqui é a palavra que se refere ao direito legal, como se fosse um documento de adoção. Você nasceu perdido. Em João capítulo 3, Jesus mesmo declara, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer da água do Espírito, você precisa nascer de novo.
Nicodemos perguntou, mas como pode eu, sendo velho, entrar dentro da barriga da mãe e nascer de novo? Jesus não estava falando disso. O novo nascimento é receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E talvez hoje seja a primeira, segunda, terceira vez que você está pisando numa igreja evangélica. Talvez hoje seja o primeiro contato que você está tendo com o Evangelho. Ou talvez você já há tempo ouve falar, mas você estava enganado com muitos desses mitos. Deixa eu te contar uma coisa. Sim, Jesus é amor. Sim, Jesus é um queridão. Mas hoje você foi confrontado com outras partes do Evangelho que você talvez não conhecia ainda. E se você ainda não é um filho de Deus, se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, desejou ter uma transformação de vida, hoje você tem a oportunidade de fazer isso. Eu te falei de todos esses fake ou fato, de todos esses mitos ou verdades, que eu quero te falar da verdade essencial, que Deus é amor, e que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Esse é o desejo dele. Mas para isso, você precisa arrepender-se. E para continuar nisso, você precisa dar passos na direção de uma transformação de vida. Eu quero convidar, feche os teus olhos, se coloque de pé. Se o Ministério de Louvor e Adoração puder me ajudar. Ah, meu querido, eu quero te perguntar, feche os teus olhos para que nada te distraia. Coloque-se de pé para que o sono e o cansaço não te atrapalhem. Você acreditava em algum desses mitos? Você estava sendo enganado por alguma notícia fake a respeito do Evangelho? Talvez até aqui você só conhecia um Jesus imaginário. Que ele só era amor, mas você não entendia que o amor também traz confronto. O desejo de Jesus hoje é salvar você. Talvez enquanto você ouvia essa mensagem, você ficou apavorado, pensando que talvez se você partisse hoje, você encontraria Jesus não como o amigo que vai te levar para o céu, mas talvez você o encontraria como o adversário que pronunciaria a tua condenação. Talvez você se assustou com isso, mas nós podemos mudar isso. Na verdade nós não, Ele pode. Porque se nesse momento começa a surgir alguma variação de arrependimento no seu coração, saiba que isso não vem de você mesmo. Saiba que isso vem do Espírito Santo de Deus que já está trabalhando na sua vida. O Espírito Santo de Deus que já está tocando no seu coração. Já está agindo em você. O Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, dizendo: arrependa-se. Arrependa-se. Decida abandonar a velha vida. Decida abandonar o pecado. Decida encontrar-se com Jesus Cristo. Decida abandonar os conceitos imaginários a respeito de Jesus e se dedicar ao estudo da palavra de Deus. Jesus te ama. Jesus te ama. E Ele hoje te dá uma chance. Porque a vida não é sobre o que deixa o seu coração em paz ou não. A vida não é sobre o que você imagina ou não imagina. É tudo sobre Ele. E é tudo para Ele. Se hoje você se encontra arrependido, você quer garantir a sua fidelidade, a sua lealdade ao Senhor Jesus Cristo, entregue a sua vida para Jesus. Entregue a vida para Jesus. Porque a todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem transformados em filhos de Deus. Os que creem no seu nome. Você crê em Jesus? Faça essa oração. Faça essa oração agora pedindo para Jesus te salvar. Diga assim: Jesus, você que quer essa salvação, você que quer sair dessa dúvida, você que quer iniciar um processo de transformação, diga: Jesus, hoje eu me arrependo dos meus pecados.
pensava que conhecia o Senhor, mas eu descobri que acreditava numa imaginação. Mas hoje eu te peço, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados, me salva, Jesus, me salva, Jesus, me salva, Jesus. Eu declaro que eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Eu renuncio às trevas. Pelo poder do sangue de Jesus, recebo Deus como meu Pai. Eu te peço, Senhor, envia sobre mim o teu Espírito. Amém.